Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre comunicação, sobre marketing político, sobre marketing digital, enfim, toda essa gama que envolve essa pleiade, né, da comunicação entre pessoas, entre grupos, aquilo que faz com que todos nós possamos nos diferenciar de outros animais. Não sei se fiz claro ou se compliquei mais ainda, mas vamos falar sobre base de tudo, a comunicação. Meu nome é Sérgio Zimmermann, eu sou arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é fundador dos estúdios da ProHub, maior hub de videocasts do Brasil. Ele é gestor de comunicação de pessoas e marcas. Bem-vindo ao programa, Vitor ABS. Que honra por esse convite, Sérgio, Martina. Tem uma coisa aqui importante que, assim, vocês me convidaram, agora aguentem, né? Tenho um carinho muito forte por vocês. Vocês são case de sucesso dentro do nosso negócio. Entenderam esse formato de comunicação como sendo um formato de virada e que impacta pessoas. Então, eu acho que vocês... Quantos episódios? Esse é o 70. 70 episódios, acho que ao longo de 70 episódios. Vocês já fizeram isso, muita gente interessante passou por aqui, muito conteúdo bom foi gerado nessa mesa e nesse podcast. Vocês estão de parabéns. Muito bem. Então tá. Mas, Vitor, na verdade, mais do que 70 episódios, nós estamos completando um ano, né? Um ano de podcast. Um ano de podcast. Então, mais do que... louvável que o nosso parceiro principal, que nos abrigou aqui desde o início, esteja conosco aqui para a gente bater um papo aí, para que os nossos teleouvintes, né, possam saber como é que funciona essa nossa, vamos dizer, aventura, porque nós viemos de outras áreas, né, e de repente aceitamos esse desafio aqui, né, a Martina no ramo do direito, eu no ramo do planejamento e da arquitetura, e de repente viramos dois comunicadores aqui, ou dois youtubers. Mas tu já era comunicador? Não, na verdade eu era metido. Eu não era, eu fui a metida. Tu se transformou. Tanto que no primeiro tomei um chazinho pra ficar calminha. Mas é sobre isso. Depois passa, né, tia? Depois vai no tranco, né? E sabe que o quanto isso é compromisso, que esse episódio está sendo gravado, né? E nós estamos aí no dia 13 de maio de 2024, para quem estiver nos assistindo, esse programa é atemporal, mas nós estamos passando por uma situação bem calamitosa aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, e mesmo assim, dentro do compromisso, todo o esforço para vir gravar e gerar esse conteúdo junto com os convidados, então isso deve ser, né, relembrado aí por todos. ProHub, né? Esse momento em que a gente se encontra agora, isso aqui, a nossa história começa mais ou menos 3 anos e meio atrás, ali na pandemia, né? Eu sempre amei comunicação. Quando eu fazia faculdade de Direito... A gente percebe isso. Fica bem claro que tu adora falar. Eu adoro falar. Eu adoro, na verdade, não é que eu adoro falar, eu adoro ver as pessoas falando, se comunicando e dali saindo coisas que às vezes a gente não espera, que nos surpreende, coisas que a gente leva para sempre. Então, eu acho que isso é muito gostoso. Então, eu fazia a faculdade de Direito na Uniriter de Canoas. E eu tive, durante o segundo grau, um professor... eu fiz um segundo grau no Padre Reals e tinha uma rádio, né? E essa rádio, ela fechou bem na minha entrada e aquilo me deixava triste, mas eu olhava para dentro pela janela e ainda gostava daquele negócio. Então, eu era muito jovem ainda, né? Eu entrei na faculdade com 16, imagina, eu era bem novinho. E esse professor, que era meu professor também de filosofia, ele era professor de sociologia, era o diretor da rádio, era o diretor e fundador da Rádio Itapuã, que é uma rádio comunitária. Ele adorava aquela comunidade lá, adorava a rádio que ele criou. E um dia eu tive a oportunidade de conhecer Itapuã e eu vi Rádio Itapuã, fui lá, professor e tudo mais. Eu falei, professor, eu preciso de uma oportunidade de falar aqui. Ele, mas... né? Tem 40 km de vir em Porto Alegre pra cá. Eu, cara, não, eu quero muito. E eu comecei na rádio lá, então eu saía, ia pra rádio pra gravar, fazia o programa na rádio e até, né, Canoas pra fazer a faculdade. Então, sempre foi uma coisa que eu gostei bastante. Os caminhos me levaram para vários outros lugares nesse meio tempo.
corta ali, pandemia, eu tinha uma distribuidora de peças, eu tinha uma assistência técnica e tudo isso estava ruindo naquele período que infelizmente a gente passou. E junto conosco também tinha dentro do mesmo prédio a Provid Produtora, que era uma produtora de formaturas. Os caras tinham acabado de fazer um investimento gigantesco, ir para lá, botar um depósito e tudo mais, e aconteceu o que aconteceu. Eu sempre muito inquieto, né, com as coisas, comecei aquela casa Tomou o remedinho hoje. Tomou o chazinho? Sim, também chazinho. Então tá bom. 16 colaboradores, do nada era eu e mais um cara, aquele... sujeira, a casa triste, momento ruim. Eu pensei, não, cara, agora ou a gente afunda ou a gente se movimenta. Optei por me movimentar. Comecei a prestar atenção no mercado e cada vez mais a área da comunicação começou a me chamar a atenção. Comecei a perceber que os grandes comunicadores e influenciadores estavam gerando conteúdo de casa para as grandes emissoras, mas também conteúdos que eram conteúdos independentes e conteúdos próprios, com uma qualidade talvez um pouco menor, sem tanta assistência que a emissora dava para eles, e eu comecei a perceber que as marcas, na verdade, encostavam no conteúdo que eles geravam. Eles, de fato, eram, né, esse porta-voz para as marcas. Para elas era interessante estarem com eles e não nas grandes emissoras. E eu percebi, tem um negócio aqui. Esses caras precisam de suporte para que eles consigam dar a mesma entrega para o mercado, para que essas marcas consigam ainda ajudar eles a fomentarem, né, financeiramente, para que esses conteúdos cada vez atinjam mais pessoas. E foi assim que eu conversei com o pessoal da Provid, né, na época, e disse, cara, eu tenho uma ideia, vocês têm até às 18 horas de hoje para ver se vocês querem comprar a ideia ou não. Quero montar um estúdio de podcast e de videoaulas para que a gente consiga, através de treinamentos, resolver o problema das empresas que não estavam podendo fazer treinamento presencial, nem se deslocar, uma série de coisas. Eu pensei, vamos resolver o problema desses caras através de audiovisual, de comunicação digital. O meu atual sócio estranhou, demorou algumas horas, ele de fato topou, a gente estava completamente sem nenhuma capacidade financeira, nem nada disso, né? Foi uma loucura. A gente fez com o que a gente tinha o primeiro estúdio em 13 dias. No 16º dia a gente teve mesmo o primeiro cliente, depois a coisa rodou. De fato, a comunicação desse formato aqui é uma comunicação extremamente diferente, porque as pessoas ficam pensando que podcast, vídeos para YouTube são esse formato da TV, da mesa e tudo mais. Mas, cara, não é só isso. É uma dinâmica, é uma forma de se comunicar, em que as pessoas tiram o crachá, tem uma conversa que de fato se torna genuína e as pessoas se conectam com pessoas, poxa. É informal, né? Como se tu estivesse no sofá de casa. Exatamente. E aí tu sai das amarras contratuais que as emissoras têm, com toda uma pré-produção quando tu vai participar de um programa, que tu já não sabe mais o quanto aquela pessoa está sendo de fato verdadeira com a mensagem que ela está passando, e aqui a verdade ela se torna bem mais presente e as pessoas se conectam com isso, né? Então é por isso que isso daqui claro que, né, eu falando é complexo, sim, né? Mas gera uma autenticidade, né? Passa uma verdade que a pessoa não estava acostumada a ouvir, né? E principalmente assistir, dar voz para outras pessoas que antes não tinham oportunidade. Tudo começou por aqui, né, tia? Sim. Isso daqui deu... A partir do momento que isso aqui está na mão das pessoas, as pessoas ganharam 15 minutos de fama e disponibilidade. Por algum ponto é bom, por outros nem tanto, né? A gente sofre também com isso, de todo mundo poder ter sua opinião tão diretamente sendo colocada. Mas é a vida, né? E aí é o jogo da balança. Então, tá para os dois lados o game, né? Tá. Então, conta para nós, assim, Vitor, tu que também está nos bastidores da Vitória, né? Uhum. E vai ser o nosso parceiro aí nessas campanhas políticas que nós teremos esse ano. Como é que é o teu bastidor da Vitória? Sabe que eu tive a oportunidade em 2022, Victor e ProHub, de participarmos de campanhas eleitorais para deputado. E que experiência, tia, que troço eu achei assim, ó, fantástico, sabe? Mexe com o âmago da pessoa. Eu saí daquele negócio, eu lembro que... e aí eu sou um cara um pouco mais emotivo, assim, depois eu entrei de fato. E vocês entendem muito bem como é que isso funciona, né? É viciante, é visceral também, ao mesmo tempo. Viciante e visceral. Passional também. Passional total. A gente chora, a gente ri.
E sabe que É um tem negócio. uma coisa muito louca, porque é uma meta diferente na meta de empresa. Ah, tu tem que faturar tanto, tu tem que economizar tanto, tu tem que abrir tantas lojas. Cara, é uma meta de sim ou não. Ou vai ou não vai, entendeu? Então é on ou off, é ligado ou desligado, é 0 ou 1, é muito louco, entendeu? E aí eu lembro que quando terminou assim, que eu me ajoelhei, deu aquele alívio do tipo, passou, cara, e agora? Né? E agora? Tu olha pro lado. Mas dá uma abstinência depois. Dá uma abstinência quando muito termina, louca. tu fica pensando, o que eu vou fazer agora? Eu tava 24 horas por dia. Efetivamente o front, né? Onde tu tem que decidir a coisa na hora. Ou tu morre ou tu mata, entendeu? Não tem. É na trincheira. É soldado na trincheira ali, 24 horas ligado. É verdade. Muita loucura. E vocês sabem que tem uma coisa muito interessante também envolvendo isso, que é quando a gente compra a ideia de sim, vamos participar da campanha, vamos para dentro, que é o quanto tu te identifica com o candidato em si, né? O quanto é importante, e a gente aqui nos bastidores escutou outras histórias que às vezes a gente demite o nosso, né, o candidato que a gente vai fazer determinada campanha, o quanto é importante que a gente compre as mesmas ideias, porque daí, cara, essa entrega, ela se torna automática, né? Aí a vitória é quase certa, por um detalhe pode não dar certo, É verdade, e a vitória, ela passa por vários pontos, né? Tanto passa pelas ruas, pela cidade, por onde esse candidato passa, ela passa também pelo todo o meio digital aqui, então acho que é muito complementar uma da outra, e depois eu vou buscar aqui umas pesquisas que tem de 2022, o quanto foi impactante e decisivo essa gestão das plataformas e da imagem digital que esse candidato tem, de toda a estratégia que foi feita de tráfego pago, né, e os conteúdos que foram gerados ali e impulsionados para a vitória. Né, desse candidato. Mas foi apaixonante, a gente entra todo com um braço de comunicação digital. A ProHub é uma gestora de alta performance, né, de comunicação de pessoas e marcas. Então, nós, juntamente agrupados com estrategistas de campanha, né, nós nos tornamos um braço, né, complementar. E eu acho que essa é uma fórmula do sucesso, assim. Né? Se a gente for falar em bastidores da vitória, eu acho que esse é uma fórmula que funciona, né? Mas tu sabe que nada é por acaso, né? Tu sabe que alguns anos atrás, quando eu ainda era aluno do Colégio Militar, de certa forma eu já comunicava, porque eu criei lá no Colégio Militar, nós tínhamos aulas de manhã, né, com os intervalos regulares e um intervalo no meio da manhã que era um pouquinho maior, que era 10 minutos, sei lá, um pouquinho mais que os outros. Nesse intervalo grande, eu usava o Sacovox, que a gente chamava, que era um sistema de alto-falantes do colégio lá. Sacovox? Onde entrava no ar a rádio Funga Funga Brasa Mora. Funga Funga Brasa Mora. Né? E ali eu comunicava notícias de interesse dos alunos, programações do próprio colégio, tocava músicas militares, né? Dependendo do dia era uma música, dependendo do dia era outra, mas tinha sempre uma programação, né? E eu me dedicava àquilo tanto que nas noites anteriores eu sempre tinha que fazer a programação do outro dia, né? Então, de certa forma ali eu acho que eu tinha um destino já para mim, que eu ia ter que usar um microfone algum dia. E tu gosta? Eu gosto, tanto é que eu, quando saí de lá, fui fazer minha faculdade, me formei e tal, e aí fui me envolvendo, né? Primeiro empresarialmente, com escritório e construtora, mas aí conheci o Mendes Ribeiro, fui entrando para a política, nunca fui nunca fui empregado dele, mas sempre tive no escopo com eles e depois de uma certa época eu comecei a ser a parte pensante das coisas ali, né? Então, e como eu não era assessor, eu podia botar o dedo, dizer não é assim, é assado e tal, a gente discutia bastante, no fim já se entendia só no olhar, né? Felizmente ele nos deixou prematuramente, né? Mas a perda maior foi essa, vamos dizer, essa falta da adrenalina da campanha, entendeu? Que a gente tinha, começou a chegar o período eleitoral, já começava a cabeça a fomentar coisas, entendeu? Como é que vai ser isso aí? Como é que nós vamos criar isso aí? É incrível.
E aí, há uns tempos agora mais para cá, não, inclusive nesse período eu fiz um curso lá da FEPAM, aquele de radialista e comunicador. Né? Então tenho diplominha que lá. Inclusive tecnicamente precisa ter ele, né? Tem umas certas... Não, por isso aqui não, mas para se tu for trabalhar em rádio, esse tipo de coisa, tu precisa ter uma... Bom, precisaria. E agora, nos tempos mais para cá, a gente fomos ajudar um amigo aí que estava entrando para a política depois de uma carreira brilhante na área militar e tal, e a gente montou toda a estrutura do partido dele aqui, né, com outros amigos e E aí, lá conheci a doutora Martina, né, que chegou a presidir o partido dele, né, no estado, e aí foi desmanchada aquela ação e tal, e a dona Martina veio com a ideia de se criar uma empresa de assessoria política, né. Então, gênia! Então aí ficamos pensando... Eis que tive um sonho... E eu digo, bom, mas... Inspiracional. E aí eu chamei o meu guru político, né? Eu disse assim, Sérgio, olha só, tem um nicho de mercado aqui. Porque tu já te deste conta que as pessoas são assessoradas muitas vezes por pessoas que não são técnicas. Né? Não tem aquele conhecimento que deveriam ter. Né? Vão assim, tem que assessorar, a gente vai. Mas quem sabe a gente organiza uma consultoria que tenha o pré-tudo, né? O pré-candidato. E o que é o pré-candidato para nós? É aquela parte que a gente vai fazer a formação da persona, né? Tipo, o Victor nos procura. Resolvi que agora eu quero ser candidato. Então, a gente vai ter que pegar o Victor, fundador da ProHub, e transformar num candidato. Isso aí leva um tempo para ser feito. Que se encaixe dentro dos seus nichos. Né? Com certeza o teu nicho seria o quê? Empreendedorismo, né? Liberalismo econômico e tal. Então, daí a gente tem que gerar todo um conteúdo e tal. Daí eu chamei o Sérgio e falei, já te deste conta que isso aí tem um mercado para a gente explorar e tal? Deu o Sérgio, mas é um universo maravilhoso. Eu já estou empolgadíssimo. Teu sonho já virou dele rápido. Com certeza. Na verdade, a minha experiência, né, nesses anos todos que eu tive envolvido com políticas, foi sempre na questão de assessor. Não era assessor direto, mas era o cara que estava ali na assessoria. E contratava Vitor, contratava... os Zecas Reinelli, os Zecas Honorato, etc. Desculpa. Para desenvolver todas aquelas questões que a assessoria não consegue, que é a questão da comunicação, a questão do marketing, a questão da publicidade, né? Enfim. A gente pega o diamante bruto e dá uma ajudada. A gente gerava ali os conteúdos para colaborar com eles, né? E discutia com eles as estratégias, né? Isso sim. Mas nunca na questão profissional, era sempre uma assessoria ali, né? O amor da coisa, porque a gente tinha afinidade com o candidato, enfim, com as ideias. E vocês formalizaram isso. Isso. E aí, então, agora veio uma outra fase. A gente resolveu formalizar isso e botar isso. E eu cheguei à conclusão que poucas empresas fazem isso. Porque por exemplo, entre a publicidade, né, e a comunicação, a marketing e tal... existe um espaço, né, que geralmente fica tratado pelo candidato e pelas empresas. E nesse espaço aqui não tem alguém que diga para o candidato, mas não pode ser assim. Né? Está usando uns óculos pretos, por que o teu óculos não é cor-de-rosa? Entendeu? Eu acho que daria mais ênfase na tua imagem. Entendeu? Sei lá. Estou dando um exemplo aqui absurdo, mas para dar o exemplo daquele feedback que o candidato precisa, né? Tá, calma aí. Ó. Primeiro, eu acho que além da gente entender que aí tinha um negócio, vocês têm uma missão, né? Que enquanto mais vocês tiverem sucesso no negócio de vocês, mais a gente está elegendo candidatos mais preparados, mais adequados. Então tem uma entrega social para a população aqui, né? Então nós temos uma parte de business, sim, que é extremamente necessário, e tem uma parte de uma entrega que a sociedade agradece, né? Exatamente. Porque é importante. Mas eu quero dar um passinho para trás e entender. Eu tenho certeza, nós temos candidatos que já estão acostumados, e isso é a vida cotidiana deles, e aí talvez não seja exatamente para esse cara que a gente esteja falando agora, mas o cara que se entende,
Vitão, empresário, né? Aumentou a rede de relacionamentos, viu uma possibilidade, sentiu que tinha ali algo que espera por ele, então talvez sair vereador seja algo extremamente legal, promissor. Quero entrar. A partir desse momento, o que eu preciso de receber de suporte e ajuda para os próximos passos? Assim, entenda que eu estou numa pré-campanha agora, né? O que eu preciso? Quais são os entes que colam comigo para que eu consiga, né? Então chegar no meu resultado maior, que é uma de fato um ganho de eleição, né? De me candidatar e me eleger. Porque normalmente a gente encontra junto com o cara uma segunda figura, que eu não sei se chama de colinha, né? Mas tem sempre uma segunda figura muito perto desse candidato. Mas é só, né? Fale um pouquinho sobre quais são esses próximos passos e o que esse cara pode buscar de suporte e o que ele vai ser necessário para que ele tenha uma campanha e crie um time que eleja, assim, uma campanha vitoriosa. Na verdade, primeiro, muita conversa, né, com ele, para a gente começar a identificar quais são as suas ideias e onde nós vamos achar repercussão nessas ideias dele. Para a gente identificar nichos, né? A partir desses nichos, vamos desenhar, não vamos mudar o cara. Né? Não é pegar o cara e transformar numa outra pessoa. Isso não é importante isso. ser falado, né? Porque o que acontece... Só para me concluir. Não é transformar a pessoa numa outra pessoa. É simplesmente fazer com que ele adquira algumas coisas que possam, vamos dizer, imediatamente vão linkar ele nos seus nichos, entendeu? Bom, a partir disso vem a formação da equipe, né? Ele precisa de uma pessoa que ande com ele, que conheça tudo que está acontecendo em volta e que pense por ele também. Então não é qualquer um, é uma pessoa e que tenha ligação com ele, porque vai viver no dia a dia na intimidade do cara. Então esse cara é muito importante, né? E depois, aquele que vai coordenar a campanha, as pessoas, os braços da campanha, né? Tem o pessoal de rua, tem o pessoal de retaguarda, que guarda material, tem o pessoal que vai pensar o material, gera conteúdo, etc. E aí as empresas que vão estar linkadas com isso, né? Aí vem o cara que vai criar as artes desse material, que é a parte de publicidade e propaganda. Vem a gráfica que vai fazer, né? Tudo são parceiros, né? Esse coordenador de campanha já tem que estar pensando no transporte. O tesoureiro da campanha, o tesoureiro, que é importante também, vai saber de onde vai sair essas receitas, né, para o custeio disso tudo, né? Porque também não adianta se lançar sem ter, vamos dizer, base, né? É claro que inicialmente, as primeiras vezes que a pessoa concorre, é muito difícil, o dinheiro, recursos e tal, e ele vai fazer... A liberação do partido, o partido liberar recurso para aquela pessoa, isso? Isso também, né? Porque ele acaba liberando para quem tem mais chance, né? Isso acontece em todos os partidos. Todos os partidos fazem isso. Então, tudo isso tem que ter um planejamento bem feito para que cada pessoa esteja no lugar certo, né? O coordenador de campanha também é o estrategista de campanha ou não? Em geral, não. Mas dependendo da campanha, ele até pode ser. Porque às vezes o coordenador é o pensador, é o tudo, né? Sim. Dependendo do tamanho da campanha. Mas o coordenador ideal é aquele que é o operacional, né? Quer dizer, tudo é planejado. Que faz tudo funcionar. Existe uma equipe que planeja tudo e o cara que vai pegar aquilo e vai fazer funcionar, né? Tem que buscar o material na gráfica. Eu preciso 42 pessoas, 6 carros para distribuir esse material na cidade. Eu preciso uma equipe que de manhã largue os pirulitos e de tarde recolhe os pirulitos. Enfim, isso é o cara que é o coordenador de campanha, né? E, além de tudo, ele é o cara que, ele vai falar lá no CTG às 3 horas da tarde. Tem que ter material lá, um carro já foi lá antes. Quando ele chegar, né, o cara pode estar mal, pode estar passando mal, ele pode estar querendo ir no banheiro, ele pode estar precisando trocar de roupa. Então, esse coordenador de campanha tem que estar pensando todas essas, vamos dizer, essa infra que gera o cara, porque o cara não pode estar pensando nisso. Né? Então, esse coordenador de campanha é o cara, no meu entendimento, operacional. Né? Às vezes, pelo tamanho da campanha, né, o operacional também é o pensador. Né?
é o amigo e é o cara que acompanha. Mas tudo depende vamos dizer assim, do tamanho da campanha e do vamos dizer, e do espectro do próprio candidato, que às vezes total, tem né? candidato... Porque às vezes tu tem apoiadores e tu não tem dinheiro, às vezes tu tem apoiadores e ele tem dinheiro, então o tamanho da campanha engloba muita coisa. E tem candidato que tem muito network e muito amigos, e amigos de fé que vão lá e pegam junto, tem candidatos que tem um monte de amigo e não tem esse amigo que vai lá pegar a bandeirinha dele, entendeu? Então tudo é relativo, né? Quando o Sérgio falou bem na parte ali inicial, essência, isso é muito importante que seja bem colocado. Porque quando a gente fala a formação da persona, a gente não vai fazer com que o Vitor agora se transforme num cantor de pagode. Não é isso. A gente vai respeitar a essência do candidato, porque ele tem que passar verdade para o eleitor. O eleitor precisa se sentir representado. Ele não vai votar numa pessoa ali, Bom, até tem, né? O Tiririca foi eleito no Brasil. Às vezes acontece esse tipo de coisa. Mas aí é um outro tipo, outro tipo, é o voto de protesto que a gente chama, tá? Mas, assim, normalmente, quando a gente faz a formação da persona, eu vou dar um exemplo bem prático, assim, que todo mundo vai se lembrar disso aí. Nós tivemos a pandemia. Muita gente perdeu emprego e tiveram que se reinventar no mercado de trabalho. Então, surgiu, por exemplo, aquela dona de casa que começou a vender o bolo no pote. O que é o bolo no pote na política? É economia criativa. Tá? Então, chega, por exemplo, a Mariazinha. Vitória Consultoria, eu gostaria de sair candidata a vereadora da cidade de Cacimbinha, sabe? Tá? Então, olha aí, Mariazinha, nós já temos, assim, um nicho de mercado teu. Qual é o nicho? A Associação das Mães do Bairro, a Associação do Colégio. Teu marido frequentava o Lions, já tem o nicho dela. Ela já tem as amigas dela que ajudaram a vender o bolo no pote. O marido também ficou desempregado e começou a fazer a entrega do bolo do pote. Então, já tem os amigos dele. Entende? Então, a gente, quando pega a pessoa para trabalhar, que nem o Sérgio disse, a gente vai fazer tipo um questionário, vamos conversar muito com a pessoa. Vamos entender o universo que a pessoa vive, mas nós vamos mantê-la naquele universo, entende? A gente não vai chegar e dizer para a pessoa, não, agora tu vai te transformar em outra coisa. Não é assim que funciona. A gente tem que respeitar isso. E cada pauta tem o seu nicho. Cada pessoa, cada candidato tem o seu público. Não adianta uma pessoa que tem o público A querer fazer o público B, porque não vai combinar um candidato que é um líder comunitário dizer, eu frequentava o Instituto dos Empresários do Rio Grande do Sul. Não, ele não frequentava. A mesma coisa, um candidato que estava ali trabalhando a pauta do empreendedorismo, ele não vai começar a ir lá na comunidade, vai se tornar conhecido na comunidade, porque ele não vai nem entrar. Então, não se sustenta, né? Não se sustenta. E daí, quando a gente forma a persona, aí tu entra. Porque tu já tá com aquele candidato pronto para enfeitar. E depois tem uma coisa assim, né? Às vezes pequenos detalhes, né? Eu tenho conhecidos aí que já concorreram 4, 5 vezes a vereador e não se elegeram. Mas daí tu vai analisar o cara e tu vê assim, tipo, claro que o cara não... É difícil o diálogo com o cara, né? Senão eu chegar e dizer, vem cá, tu tem que fazer tal coisa, né? Mas às vezes, por exemplo, o cara, vamos pegar um exemplo assim, o cara é muito gaudério, vamos dizer. O cara gosta de andar pilchado, gosta de conviver nesses ambientes tradicionalistas e tal, e tem esse nicho no conteúdo dele, certo? Mas ele não é o cara aquele que espelha isso, entendeu? Então ele quer abrir outros, vamos dizer, outros horizontes, né? Mas aí ele ele não se prepara para isso. Então ele vai, vamos dizer, vai falar para um público, vamos dizer, para professoras, vamos dizer, um grupo de professoras que reuniram para conversar com ele, e ele vai lá, vai pilchado e fala com aquele linguajar gaudério, né? Como se fosse naquele meio ali quer dizer, a comunicação está errada, né? Não tem conexão. Não tem conexão. Não tem. Então, tudo isso eu vou dizer,
aquele cara que percebe, vem cá, eu já concorri 4 vezes, mas por que o troço não vai? Né? O que está acontecendo? O cara tem que ter vamos dizer, um feedback de si mesmo, assim, vem cá, eu preciso ter alguma coisa que está errada, eu preciso contratar alguém que possa desenvolver isso em mim e ver onde eu quero, eu tenho aquele público lá e eu quero chegar nele, mas eu não estou chegando. Ele não pode ser uma pessoa refratária, sabe? Ele tem que ser uma pessoa acessível. E é muito difícil, porque assim, é complicado. Aí eu vou falar um pouquinho da psicologia da política, né? Geralmente a pessoa que concorre, né, ela tem um ego desenvolvido, né? Isso não é negativo, isso é até positivo, porque é o ego que mantém essa força, essa vontade, essa persuasão de convencer o outro. E de enfrentar. E de enfrentar e convencer o outro de que ele... É a melhor escolha. Que ele é a salvação, entendeu? Mas o que é o ego? O ego é aquela vozinha que está sempre falando para ti, ô Vitor, não sai na chuva, velho. Para que tu vai sair na chuva? Ficar em casa, aí eu vou tomar um vinhozinho e tal. Para que tu vai sair nessa chuvarada aí? É aquela vozinha do teu que fica te aconselhando ali. Mas às vezes, aquela vozinha que o cara tem não está dizendo aquilo que ele precisa ouvir. Então é nesse detalhe, não sei se é um detalhe, em que eu acho importante o candidato refletir e saber da importância que tem um trabalho vamos dizer, inicial de feedback antes do desdobramento da campanha. Porque quando ele contrata uma consultoria, ele tem que se entregar. Ele tem que se entregar, claro, porque a gente se entrega. A gente entrega o tempo da gente, a gente vive aquela pessoa. Agora, se a pessoa não se deixar levar, receber sugestões, críticas construtivas, né? Não vai dar certo. Deixa eu fazer uma pergunta. Na verdade, são 2 perguntas em uma. Por exemplo, hoje em Porto Alegre, 5 a 7 mil entra um vereador, né? 5, 7 mil votos por aí, né? Aproximadamente. Talvez dependendo menos. do partido, menos. Dependendo, porque é legenda, né? Depende. Com esse voto, tá certo. Qualquer tá partido. Certo. Tá. Então, as perguntas são as seguintes. Uma pessoa sem... que não é muito conhecida, que não tem uma rede de relacionamento muito grande, ela tem chance de fazer uma votação dessas e se eleger? Ponto 1. Ou seja, eu estou dizendo, a pergunta é muito mais focada, para que tu seja eleito, tu precisa de fato ser um cara reconhecido de alguma maneira. E a pergunta 2 quais são os maiores desafios que esse cara vai enfrentar a partir do momento em que ele se coloca candidato, sabe? Olha, eu acho assim, o maior desafio, né, que eu vejo no cara que quer ser candidato é ele saber que ele precisa ter, ou melhor, não é ter, é conquistar autoridade política na maior rapidez possível, certo? Para ele conquistar autoridade política, ele precisa interagir com os entes políticos e se colocar. Hoje em dia nós não precisamos das comunicações tradicionais, os nossos meios de comunicação social aqui, as redes, né? Possibilitam qualquer a partir de 1 mês, conseguir conquistar a autoridade política aí nas redes, entendeu? Mas o que é autoridade política? Autoridade política é tu começar a te manifestar sobre assuntos políticos dando a tua posição. Entendi. Para dar aquela virada de chave, entendeu? Tipo, pra dizer, Victor, que era o empresário, agora ele continua sendo empresário, até porque vereador, tá, gente, para quem não sabe, pode trabalhar no seu emprego tradicional e ser vereador. Não é incompatível. Outros cargos... Só tem que cumprir as horas e tal. Exatamente. Isso aí surgiu aqui no estado... Essa lei surgiu na época do Sérgio Zambiasi, né? Que ele era comunicador, então ele ajuizou uma ação e tal, e foi... e está na Constituição isso. Então, a partir dessa estratégia, né, de conquistar a autoridade política com a maior brevidade possível, né, ele vai complementando isso com ações pessoais. Na época da pandemia nem tinha isso, né? Era só comunicação. Só live. Só live e outra coisa. Mas agora nós vamos ter que mesclar um pouquinho. Então tu vai, através das redes, conquistar a autoridade política. Por exemplo, nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul essa catástrofe aí, né?
das intempéries aí, de chuva, né? Que estão deixando milhares estado, né? Milhares de desabrigados. 40 mortes. E um cara que quer concorrer tem que estar presente no que está acontecendo. E as pessoas têm que saber que ele está interagindo com isso, que ele está agindo, que ele está... Enfim, que ele é incansável ante uma situação como essa. Não, certo? Ele é um agente político. Por exemplo, quando tu for votar... Entendeu? Isso é importante dizer. Ele é um agente político. Mesmo não sendo político ainda. Exatamente. O que é um agente político? É uma pessoa se manifestar para adquirir a sua visibilidade. Mas quando ele se manifesta, ele tem que se posicionar. Se ele é direita, se ele é centro, se ele é esquerda. Por quê? Porque o eleitor tem que saber em quem ele vai votar, entende? Então, bem antes da eleição, na pré-campanha, quando ele está adquirindo ali a autoridade, quando ele está formando a persona, para ele se tornar conhecido, todo mundo fala nas redes sociais, ele vai ter que falar algo que chame a atenção, que ele consiga ter a visibilidade nele, né? Então ele vai ter que criar assim argumentos sólidos para poder passar isso de forma autêntica e que o eleitor se sinta representado nele. Então por isso a importância, ele vai ter que começar pelas mídias sociais hoje para se tornar conhecido. Depois ele vai para o chão. Então, que é um sistema híbrido hoje em dia. Agora, nessa eleição, vai ser híbrida. Vai ser para chegar lá, eu preciso ser conhecido. Então, claro. Primeiro ponto. Claro. Mas eu não obrigatoriamente, do ponto A, precisava ter sido conhecido antes pela sociedade. Não, eu posso criar uma trajetória. Pode. Sim, mas aí que tá. Como tu não era conhecido, que foi essa a tua pergunta, tu vai ter que começar antes, obviamente, dos candidatos que já têm mandato, porque já estão na tua frente, já tem uma equipe formada. Eu tô gostando dessa história de Victor vereador. Quer dizer que eu... E a Vitória é consultoria mais ainda. Teria que começar essa história, por exemplo, agora. Agora, hoje. Mas estamos falando para as eleições de 2024. Até pode ser. Até pode Mas, ser. Mas, por exemplo... Sim. Poderia projetar daqui a 4 anos iniciar agora os primeiros passos. Claro, perfeito. Tu faz a candidatura agora para preparar a outra, né? Então tu vai começar a conquistar o teu espaço político. E o teu público nem vai se dar conta disso, entendeu? Tu começou ali, tu tá entrando na casa das pessoas pelo Instagram, pelo Face, pelo TikTok, lentamente, aquela pessoa tá te conhecendo. Pá, tô gostando desse cara. Daqui a pouco até a pessoa tá dizendo assim, queria tanto o Victor ABS, vereador de Porto Alegre, sabe? Por que será que esse cara que é um mega empreendedor aí tá gerando um monte de emprego? Por que não se candidata? Outra coisa importante, assim, ó, existem níveis. Estou fazendo nascer a ideia. Existem níveis na política, né? E aí, algumas pessoas, por exemplo, o cara quer concorrer a vereador, tá? O vereador é o primeiro nível, né, de eleitoral que tem, né? Só que o cara, ele tem um pensamento de um majoritário, entendeu? Um cara conciliador, que não... Hoje, inclusive, com essa bipolarização que nós temos aí, ou tu é contra ou a favor do Bolsonaro, ou tu é contra o Lula ou a favor do Lula, não tem outra opção. Atualmente não tem. E não tem. Certo? Por enquanto não tem. Não, minha não opinião, tem. pessoal, eu já posso dar, né? A minha opinião política. Mas aí o cara quer ser candidato a vereador e não quer se alinhar nem de um lado nem do outro. Ele acha que ele está num estágio que ele é um juiz federal, entendeu? Um juiz é que não tem que ter... Não tem que ter quase intocável. Tu tá entrando no na Brasil, política onde numa política totalmente polarizada, né? E não quer assumir nenhum lado nem o outro. Então fica para um vereador, isso é uma coisa... Uma catástrofe. Uma entendeu? catástrofe eleitoral. Não adianta ser neutro. Não. Esse negócio de neutro... Não, se o cara chegar... Tudo ele tem que se posicionar. Se o cara chegar e dizer assim, eu sou centro. Por que tu é centro? Eu sou centro porque eu não quero Bolsonaro, eu não quero o Lula, eu acho que, de repente, o Caiado poderia ser melhor, eu acho que o Tarcísio chega desses dois aí. Mas em Porto Alegre, eu quero ser candidato a vereador, então vamos pensar Porto Alegre. Então, ele está sendo centro. Ele está criando um espaço, mas não é o melhor caminho. Não é o melhor. Nesse momento, quer dizer, não seria...
Se o cara não tem, vamos dizer, um pouquinho de oportunismo político, porque também tu tem que ter o oportunismo político de saber... Que não tá errado. Não tá errado. Não faz parte do jogo. É o jogo, né? Na verdade... Se tu tá querendo atingir um objetivo, que tu tem um pouco de oportunismo, isso é para... Até um oportunismo de saber falar, onde tu vai falar isso, onde tu vai falar aquilo, isso também é oportunista, né? Claro. No direito, tu sabe, né? Tu que é advogado também, no direito civil tem o dolo bônus, que é vender a coisa. Tu chegar, que caneca bonita, ó, ela é azul, ela é preta, entende? Então isso não é oportunismo, é oportunidade. Então assim, ó, o cara ser de centro não é crime, tia. Eu acho que... é uma grandeza. Só que no nível para vereador, eu acho assim, ó, ele está num estágio muito grande. Um senador que seja neutro, eu entendo. Tá? O cara é senador da República. Tá? Deputado federal. Até um candidato a governador, um cara que esteja num outro estágio. Entende? Agora, eu vejo assim que um vereador neutro é uma coisa... pode até se viabilizar, mas é muito mais difícil do que tu ter um lado. Entendeu? Porque as pessoas gostam de votar no seu lado. Claro, claro que sim. É sobre isso. Exato. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco polêmica, assim, eu acho. A gente está vivendo essa situação agora aqui em Porto Alegre. Se tu não sabe, provavelmente tu vai saber. E a gente se depara nas redes sociais com uma série de pré-candidatos, assim, que ainda não pode ainda, né, se declarar candidato e nem falar de números, nem esse tipo de coisa. Utilizando essa oportunidade para mostrar ações mostrar ações de caridade, né? Levando alimentação para as comunidades, para as pessoas que ficaram desabrigadas, aí conta um pouco, e ele tá lá fazendo feijão e tal. Vocês que lidam diretamente com esse tipo de mentoria... Tem que cuidar, já entendi o que é. Como é que vocês enxergam isso? O que vocês diriam? Porque, né, vocês têm que mostrar também. Como é que vocês diriam para os caras que estão... Não sei se é oportunismo, se é oportunidade, se às vezes, talvez até mal visto, porque, poxa, entendeu? É um momento extremamente delicado em que as pessoas, de fato, estão morrendo. Como é que funciona isso? Então, tem dois tipos de público, né? Eu vou dar minha opinião, depois o Sérgio dá a dele, assim. Tipo, se o candidato, se o vereador, ele é um líder comunitário, ele fez isso a vida inteira, né? É claro que nesse momento histórico que a gente está vivendo na maior catástrofe acho que do século aqui, né? Do Rio Grande do Sul. Se não a maior de todos os tempos. Climáticas da história é a maior. Da história é a maior, com certeza. Bom... Se ele é um candidato, tipo empreendedor, ele pode ser solidário, sabe? Só que ele tem que cuidar no falar, no abordar ali na mídia social, para não ser uma caricatura. É aquilo que nesse momento não acha isso? Eu vou pegar um exemplo para falar sobre isso. Uma vez nós subindo um morro aqui de Porto Alegre, numa campanha, batemos na casa de uma senhora, e a senhora veio e tal... como é o seu nome e tal, né? O político se apresentou, não vou citar o nome para não... Né? Se apresentou, eu sou fulano de tal, estou concorrendo à vereança, A senhora olhou para ele bem sério e disse assim, senhor, de 2 em 2 anos, batem aqui na minha casa e vêm me trazer esses papeizinhos. E nunca mais aparecem. Então, eu quero saber se, depois que o senhor se eleger, o senhor vai voltar aqui. Aí o cara, claro, porque não sei o quê, aquela conversa. Então, o que eu quis dizer com isso é o seguinte. Não faça o bem, né, só por causa dos seus votos, que isso, uma hora ou outra, vai vir à tona. Não tem como tu esconder a vida inteira que tu não é o cara bonzinho aquele, entendeu? Porque a pessoa, esse líder, né, que toma essas iniciativas e vai para a luta. Eu conheço aí um amigo vigilante aí que está lá no meio do barro, lá, como voluntário de salvamento lá. E é tal. O sangue dele, é isso aí. Sangue, o cara faz isso porque quer fazer. Conhecido já. Então, ele não é candidato. Temos que botar ele para candidato aí. Quem junto sabe contigo, né? Eu não tô pensando em ti. Mas o que eu quero dizer assim, não inventa aquilo que você não é, entendeu? Sim. Então, se você está aí tentando ajudar de alguma forma, e você não é o cara, aquele que vai lá
segurar o barro, tirar a pessoa que está ilhada, não sei o quê, vá para a Câmara e fale, peça ajuda, faça o que você está acostumado a fazer. Não invente, né? Isso não, porque o importante é que a pessoa tenha autenticidade, esteja na sua natureza aquilo, entendeu? Porque... A máscara cai, né, cara? Não vai tem até como, perder né? voto, vai até perder voto, né, de repente. Mas, até porque tem pessoas muito, vamos dizer, muito persuasivas, né? Que conseguem te convencer que ele é a salvação da lavoura. E, na verdade, não é nada daquilo, é um personagem que ele assumiu. Então, o eleitor também tem que ter essa percepção de ver quem é quem, né? E tentar acompanhar um pouco a pessoa. É complicado. Deixa eu falar um pouquinho de pós. A candidatura política, ela abre oportunidade para pessoas de diversos níveis de conhecimento, níveis culturais, níveis educacionais, níveis sociais, chegarem lá. Sim. Né? E a gente aqui está falando de pré-candidatura, de candidatura, mas existe a reeleição, né, depois. Né? Então, existe ali 4 anos desde o momento em que tu, de fato, te elege. O cara que não tem esse conhecimento socioeconômico, político, histórico, ele consegue se sustentar depois? Porque, tecnicamente, quando tu, né, entra como vereador, cara, no parlamento... É isso aqui, né, tia? É com base nisso aqui, é propor projetos e tudo mais. Consegue? Eu quero te dizer o seguinte, ó. Na verdade, eu acho que as pessoas que se candidatam, está na essência deles uma vocação para isso. Eu vou te dar um exemplo, eu tive a vida inteira convite para concorrer. Fui presidente de entidade de classe, várias entidades de classe, tá? Na minha categoria. E estive envolvido com partido e assessoria de candidato, e então a vida inteira eu sempre fui posto na parede. Pô, tu tem que concorrer, e eu nunca concorri. Por quê? Porque não está na minha essência, entende, tio? O meu ego diz assim, não, isso aí não é para ti, entendeu? Agora, aquela pessoa que está na sua essência concorrer, né? E ela vai, então, defender aquelas coisas que ela acha que é o bom para o coletivo, certo? Então, se ela, durante o seu mandato, não conseguir implementar aquelas coisas que ela acredita, aí ela vai morrer. Agora, se durante o mandato, efetivamente, ela desenvolver a sua missão para que foi eleito, dentro da vontade que ela tem de fazer o bem, com certeza vai se reeleger naturalmente, entende? Isso é uma questão de vamos dizer assim, de natureza, né? Tipo, porque não se inventa nada, né? É claro que candidato, é muito difícil um candidato se eleger sem ter muita vontade, entende? Porque a coisa, o cara pode ter a maior estrutura do mundo, dinheiro, vocês têm exemplo aí de quantos milionários concorreram aí a várias vagas aí e não conseguiram se eleger, né? Porque não adianta só ter recursos, ter uma baita dos maiores pensadores junto, não adianta. Tem que estar também na essência, na vontade, aquela coisa de brilho no olho do cara ali, entendeu? E esse cara que se elege com esse brilho nos olhos, impossível que ele não vá fazer um mandato bom. É impossível. E para isso também existe o plano de mandato e o plano de governo, né? Existe isso. Mas enquanto vocês tomam aí uma aguinha, eu vou mandar um abraço especial para Camila, de Florianópolis, para a Jandira, de Chapecó, e para a Iracema Pera, aqui de Porto Alegre. Também vou contar uma novidade para vocês. Logo, logo, a Vitória Consultoria vai lançar a série de e-books Caminhos da Vitória. Então, fique atento nas nossas mídias sociais, você que é candidato e você que faz parte da equipe do candidato, que com certeza serão e-books que irão ajudar vocês a trilhar essa trajetória rumo ao sucesso. Queria aproveitar também para o agradecimento aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações, facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações, salve a Taste Food e Quero Café. Além da ProHub aqui, que nos abriga sempre aqui com
né, toda a infra aí para que nós possamos tecnicamente chegar até vocês. E também queria anunciar que a partir dos próximos programas teremos um novo patrocinador, que é o Sinduscon, Sindicato da Indústria da Construção Civil no Rio Grande do Sul. Nestes 75 anos construindo o Rio Grande do Sul, o Sinduscon agora também é um dos nossos parceiros. E teremos mensalmente um dos nossos programas, o quadro Momento Sinduscon. Aguarde, muito em breve estaremos aí no ar com o Momento Sinduscon. Victor, então, retomando, conta para nós como é que tu pode ajudar um candidato a se eleger. Vindo toda uma parte estratégica, a gente entendendo o que aquele cara precisa mostrar para as pessoas no quesito redes sociais, no quesito plataformas de streaming, né, de áudio e vídeo, nós temos uma solução completa, né? Toda a parte da criação e não somente a criação dos vídeos, mas a roteirização com base na estratégia, né? Sejam vídeos internos em estúdios, acompanhando o candidato aonde ele estiver, na rua, no comitê, conversando com as pessoas. Toda uma solução envolvendo imagens aéreas, né? A parte de fotografia também. As campanhas de tráfego pago, então essa estratégia de campanha, a gente domina isso muito bem. Então a gente consegue fazer com que a informação certa e estratégica chegue nas pessoas corretas para que aquilo seja decisivo, para que aquilo seja eficaz, eficiente de fato dentro daquilo que se espera, né? E eu acho que um dos pontos principais, assim, eu gosto desse termo copeiro. A gente é copeiro no que a gente faz. A gente, de fato, entra de cabeça para dentro do negócio. Somos tudo copeiro aqui. Né? Somos tudo copeiro. Tudo é gremista. É tudo... Tem mais isso. A gente é copeiro, tirando o gremista. Não que eu não seja, mas não foi bem isso. Né? A gente realmente vai até o fim, assim, sabe? A gente compra a briga junto, a gente entende o momento, a gente entende o grau de esforço e dedicação que exige uma campanha, né, para que se alcance os objetivos, e a gente coloca todo o time à disposição, toda a parte de criativos, designer, editores, e é essa velocidade de entrega que a gente entende que é o grande diferencial do momento, assim, tu ter feito agora uma carreata e aquilo em 2 horas já está explodindo em todos os parceiros, todas as redes, né, ser desmembrado os conteúdos para que sempre tenha coisa saindo, que o candidato sempre esteja se comunicando. Notícia instantânea. Saiu alguma coisa, o candidato já se posiciona sobre aquela notícia, já está postado, então, né, essa fluidez e velocidade que a gente consegue aí entregar para o candidato, estruturas de estúdios e tudo mais. Então é um time grande, estúdios espalhados por aí. Acho que funciona muito bem. E agora eu devolvo uma pergunta para vocês, bem mais de opinião. Pelo esse movimento que vocês a gente já sabe quem está pré-candidato, né? O que está acontecendo. O que vocês estão enxergando por aí para 2024? O que se espera, né, nesse período eleitoral aí? Bom, na verdade a gente vai ter uma campanha um pouco diferenciada, viu? Porque nós tivemos a última campanha nas pandemias, né? E isso obrigou a uma adaptação, né, das campanhas, né? De formato, né? E agora nós voltamos ao antigamente. Porém, né, esse lado digital das campanhas, né, tomou um volume muito grande, entende? Então eu não sabia nem te dizer exatamente qual é o tamanho do chão e do digital, entendeu? Eu acho que os dois vão andar juntos, mas pelo tamanho que tomou a questão das campanhas digitais. E assim, ó, aquele candidato que já entendeu isso, né? Acho que tem chances, né? Que ele vai ter que botar o pé no barro, mas sem esquecer o lado digital. Bem, quanto às majoritárias, né, tia? A gente tem uma outra realidade, né? Porque os cenários vão se montando
assim, vamos dizer, as peças vão se encaixando conforme vai se aproximando o período das eleições, né? É como se fosse um muro, né? Com várias pedras, né? Claro que os candidatos que estão disputando vão lá tentar tirar as pedras do muro para que o muro caia, né? E o cara que está querendo construir o muro tem que estar ali lutando para manter o muro em pé, né? E esse é o jogo político, né? Na verdade, o ataque, né, a disputa é o próprio ataque, né? É preciso estômago, né? É. E, na verdade, esse cenário todo que vem se desenhando aí, né, faz com que eu acho que o nosso, por exemplo, aqui em Porto Alegre, o candidato Melo, né, é o candidato a ser batido. Né? Então, na verdade, qualquer um que esteja se propondo a concorrer a prefeito tem que tentar destruir esse muro, tirar as pedras desse muro. Se não desmoronar o muro do Melo, ele vai, porque ele está lá em pé, né? Quem quer ultrapassar esse muro tem que desmanchar ele. Então, fica, vamos dizer assim, lançado assim, esse desafio dos estrategistas, né? Os do Melo tentando manter o muro em pé e os dos outros tentando destruir o muro. Eu acho que esse é o cenário que nós temos pela frente aí. Né? Não, e deve ser extremamente desafiador, porque tu para pensar. Claro, obviamente que outros lados dirão que não, mas a princípio tá ok a coisa com o Melo, né? Então, é muito mais difícil num processo de campanha e tu conseguires destruir este muro e se projetar de fato como sendo uma opção mais interessante e viável para aquele momento do que se reeleger, né? E aí essas figuras, essas pessoas que tomam essa postura, elas de fato devem precisar de um processo de mentoria, acompanhamento e de estratégia muito bom, né? Muito bom, né? Porque dependendo, eles estão realmente... A política é uma guerra, né? Então, eles estão no campo minado. O Melo, hoje em Porto Alegre, eu acredito que ele seja um político consolidado, sabe? Porque na verdade, ele não é Deus, mas ele faz de tudo que ele pode pela cidade, sabe? Na verdade, eu acho que o porto-alegrense reconhece isso. E o porto-alegrense reconhece isso. Na verdade, essa guerra, né, que tu disseste, né, para a comunicação, é uma guerra de versões, né? Uhum. É quem faz a sua versão ser a verdadeira, entendeu? O Melo já tem uma versão verdadeira, entendeu? Ele já conseguiu conquistar, então ele tem... já é chancelado aquilo tá que ele fala. Então agora, os outros candidatos que querem disputar com ele têm que trazer a sua verdade para colocar no lugar da dele. Então esse é o jogo da política que nós vamos ter pela frente aí. Né? Agora, nesse momento, eu acredito que o Melo seja um muro intransponível. E na Câmara de Vereadores, posso errar, mas eu acredito sinceramente que os conservadores farão a maioria das cadeiras. Porque na majoritária do Brasil... ou tu espera? Não, eu acredito. As duas coisas, tá, gente? Até pela cor aqui do nosso logo dá para ver o que a gente pensa. Mas, assim, em nível de Brasil, quem votou lá na criatura, lá, que está no alto comando do Brasil, muitos já estão decepcionados. É o voto oscilante que a gente chama, né? O que é o voto oscilante? É o que não é o ideológico, óbvio. Então, assim, aquele que te ajuda a pagar os boletos é quem tu vai votar. Tanto que teve gente que votou no Bolsonaro, depois no Lula, depois no Lula, O problema é que os boletos não foram pagos, né? Exato. E a picanha prometida não chegou e muitas coisas não chegaram. Isso, com certeza, pode anotar o que eu estou falando, vai repercutir em nível municipal em todo o Brasil. E em Porto Alegre, como os vereadores, os vereadores, desde o início na gestão do Melo, eles estão junto com o Melo. Esses, a maioria, acredito que serão reeleitos. E dos novatos, quem está no campo dos conservadores, no lado ideológico dos conservadores,
está levando uma vantagem nesse momento histórico que a gente está vivendo, até pela questão que eu falei antes do nível, da questão da situação do cenário nacional. Então, vai repercutir aqui, vai repercutir em todos os municípios, eu acredito muito nisso. E desejo muito nisso, com certeza. Mas é super importante vocês expressarem as opiniões e a percepção estratégica sobre o que está acontecendo, né? Porque a partir do momento que vocês têm mentorados, né? Eles precisam também ter essa visão que vocês têm para que vocês consigam sentir confiança em seguir e trilhar o melhor caminho possível rumo à vitória, né? Claro. Se a gente tiver mentorados, isso é uma coisa que eu falo sem nenhum problema, porque existe o contrato de mentoria. Tu pode contratar e tu pode destratar. Não é uma coisa, não é um contrato unilateral, ele é bilateral. Então, já aconteceu da gente destratar contratos com mentorados que não estavam seguindo o nosso caminho, sabe? A gente não obriga ninguém a nada, mas assim, aquela coisa, como a gente tem mais experiência, se a gente foi contratado no momento que a pessoa não está dando esse feedback, a gente diz, olha, a gente não vai continuar contigo, porque a gente não quer se prejudicar, tu claro entende? Porque se tu não chegar lá e não tiver fazendo, eu vou fazer o quê? É uma taxa de insucesso, né? Sabe? E a gente tem o nosso tempo, né, Victor? Claro. E a gente tem tempo, tem família, tem as nossas obrigações, e a gente dispõe, como eu disse pra ti ali, o candidato, ele tem que se entregar. E a gente se entrega de verdade, não tem tempo ruim, né? Que a gente diz, 24 horas, se precisar, vai dar um problema, gravo isso, não gravo aquilo, faço aquilo. Então, se não acompanhar, a gente não continua com o contrato. Isso é uma coisa que a gente faz, tá bem objetivo isso para nós. Né? Na verdade, a gente tem que acreditar na proposta. Né? E isso é uma relação unilateral. Assim como eu acredito que aquilo que o cara quer vender é possível, né? Ele tem que acreditar que a forma que eu quero que ele venda é a melhor, né? E para que isso seja bom para os dois lados, né? Então além de, tirando a parte comercial, tu tem que ter uma relação de confiança, né? Uma relação de confiança humana, né? Entre as duas pessoas, o candidato e os mentorados, né? Porque senão a parte comercial é um detalhe. Ela fica de lado, né? A gente, por exemplo, a gente está ali com os mentorados online. Daqui a pouco passa o gatinho do mentorado, entra no computador, a gente já sabe até o nome dos pets do mentorado, sabe? A gente se envolve, a gente se envolve. Então, se não der, não fluir isso aí, não tem como continuar, né? Então, a entrega é total. E quem entrar no mundo da política, gente... Só sai morto. Sabe que me acendeu aqui uma pulguinha desse movimento. Né? Quando eu fiz a campanha de 2022 para deputado, eu saí pensando, é legal isso aqui, né? Agora, cada vez mais, o cara tá... é um movimento possível, né? Com certeza. As pessoas às vezes estão achando que não vai, que não dá. Mas, cara, tudo é questão de dedicação, tudo de é uma ser dedicação obstinado. e trabalho. Muito. É muito trabalho. É trabalho sério, é conteúdo, gerando conteúdo 24 horas por dia, né? Porque o Brasil é um cenário propício para conteúdo 24 horas por dia. Tem alguma... Eu sei que a gente está se encaminhando para o final, né? Sim. Mas tem alguma estratégia ou alguma dica? Porque acho que não é o único ponto definitivo e decisor se o cara vai ou não, a quantidade de verba de campanha que ele recebe, o quanto de recurso ele tem para tocar a sua campanha eleitoral. Existe alguma dica de tu conseguires conversar, tu que foi presidente, né, conversar com o partido para que o partido te olhe de uma maneira mais positiva, assim, quanto à tua candidatura? Na verdade, isso aí passa tudo por quando ele optar pelo partido, ele já tem que ter essas coisas bem claras, né? Conversar com o partido, saber quais são as participações, porque hoje tem os fundos eleitorais, né? As mulheres, por exemplo, são obrigadas a receber dinheiro dos partidos. 40%, não é uma coisa assim, né? Do então, valor da verba. É preciso que isso seja rateado entre todos os candidatos, todas as candidatas, né? E assim por diante, né? Então, isso é um recurso que tem que ter, né?
Não tem como não ter. Uns partidos têm mais, outros têm menos, mas tem, né? Também, um outro lado dessa questão dos recursos é a questão do relacionamento do próprio candidato, né? Ele tem amigos que têm condições de ajudá-lo, né? Uns até fazem vaquinhas, né? E, enfim, existem alguns instrumentos de receita, né? Que estão dentro da lei, né? Isso é importante também que os candidatos saibam que tenham um bom advogado na sua campanha, porque além do jogo político, que talvez às vezes demandam ações jurídicas de um advogado, há várias coisas que às vezes é um simples detalhe que pode comprometer a candidatura dele, né? Fazer uma campanha, uma propaganda indevida num lugar indevido, sei lá. Isso é importante posicionar bem a gente já está terminando aqui o nosso episódio, mas assim, tu perguntaste isso da dica. A dica é a seguinte: o partido vai se dar conta qual é o cavalo corredor, tu entende? Uhum. São as atitudes. Boa. A pessoa, gente, que for na contramão, né, do que os mentores estão tentando passar, a pessoa que não seguir o ritmo, sabe? Porque tu vai te lançar numa situação, se tu não tiver efetivamente no jogo, tu vai estar fora. Então, aquilo que a gente disse, tu tem que estar nas mídias 24 horas, porque tu tá pegando a tua visibilidade. Então, isso é uma dica. Tu vai ter que te posicionar de alguma forma, isso é uma dica. Sempre, entende? Porque a notícia chega instantaneamente, a pessoa tá ali. Agora, aqui em Porto Alegre, nesse momento que a gente está vivendo, tá todo mundo em casa. A prefeitura já disse, né? Por favor, não saiam para as ruas e tal, nos ajude. O que as pessoas estão fazendo em casa? Certamente consumindo mídias sociais. Uhum. Então, o pré-candidato tem que estar ali aparecendo. E a outra dica é isso que o Sérgio falou. Na campanha tem que ter advogado e tem que ter aquele amigo que seja o tesoureiro, sabe? Uhum. Para depois, cara quando chegar no momento de prestar as contas eleitorais, esse amigo de confiança passar exatamente tudo o que aconteceu na campanha para o contador. Porque às vezes dá um probleminha de uma notinha, vem o Ministério Público Eleitoral, vem o juiz eleitoral e dá problema sim, principalmente para quem está começando, para as sardinhas, né? Para os tubarões aí os problemas já são minimizados no Brasil. Então é isso, muita atenção e quem quer sair candidato tem que querer muito, tem que ser uma pessoa humilde em aceitar sugestões. Importantíssimo. Importantíssimo, porque na vida a gente está sempre aprendendo. É o que eu digo, na vida a gente é um eterno aprendiz, né? Sabe? Isso aí... E nós temos 2 orelhas e uma boca, né? Exatamente. Deve ser o motivo para isso. Então, Deve ser o motivo. Então, aceitem críticas, sugestões de quem já está no ramo há algum tempo, né? E se dediquem de corpo e alma, porque é, com certeza, uma profissão, que acaba sendo uma profissão muito bonita, porque o agente político, ele é um agente transformador da sociedade. Só na política a gente vai conseguir mudar o mundo. Eu não vejo de outra forma. Eu faço isso porque eu amo, eu acredito mesmo, sabe? Se a gente quiser quebrar o sistema, Victor, a gente tem que estar dentro do sistema. É verdade. Com política honesta, com dedicação. É isso aí. Cara, eu vou me candidatar. Será um privilégio. Temos mais um mentorado. É isso aí. Muito obrigada, Victor. Adorei. Eu que adorei essa conversa aqui. Obrigado pela tua disponibilidade de estar com a gente aqui hoje, tá? Foi um privilégio contar com a tua participação aqui, nessa tua visão, vamos dizer... estratégica das coisas, né? E que traz a comunicação assim na tua essência, né? Mas curioso também. Eu sou muito curioso dessa parte de como funciona a campanha. Porque assim, se tu perguntares para o ProHub a entrega de audiovisual, de conteúdo, isso aqui a gente faz, né, de braços cruzados, porque isso é o nosso dia a dia. Dar essa entrega bem instruída é muito legal. Mas tem um outro por trás que é uma novidade ainda, né, para mim, Victor. Então eu sou muito curioso, eu gosto muito desse papo aqui, gosto de escutar vocês, que são pessoas que têm muita experiência na área, que repassam e
e se dedicam a repassar esse conhecimento e colocar no mercado, colocar para fora. Então, assim, foi um prazerzaço. E tenho certeza que a gente vai falar nos bastidores. Certamente. Para chegar na vitória. Isso aí. Dos bastidores para o palco da vitória. Para o palco da vitória, isso aí. Então tá, pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês. Então vocês agora se inscrevam no canal, curtem, comentem e compartilhem o conteúdo e até semana que vem. E não se esqueçam dos e-book, né? Eu já falei, mas então a gente tá aqui devagarinho, mas em breve aqueles e-books para você. Bobo de quem não pegar esse e-book aí, né? Já vai sair para trás na disputa. Com certeza. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.